Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, aqui nos reunimos, em nome de Jesus, pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, com mais uma palestra online hoje, né? Sexta-feira, dia 18 de dezembro. Não, desculpem, né? Dia 16 de dezembro. Estou olhando aqui, já estou lá na frente. Dia 16 de dezembro do ano de 2022. É a nossa última palestra, né? Aqui, minha, no caso, né? Online aqui no ano 2022. Nos encontraremos online novamente em 2023, se Deus quiser. Então, neste momento, hoje vamos falar sobre as epístolas de Paulo, mas neste momento vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bondosos guias espirituais que nos acompanham, rogando a paz desse mestre nazareno sobre toda a humanidade terrestre, sobre todos os espíritos encarnados e desencarnados, sobre todos que estão nos assistindo aqui pela internet, pelos lares aqui representados, para todos aqueles que se encontram em momentos de grandes aflições, no campo físico, mental, espiritual, que todos possam receber a energia, as vibrações de nosso Mestre Jesus e da equipe de Bezerra de Menezes, que com tanto carinho, não é, vem nos ajudando nesse ambiente aí propício de amor, de trabalho, de solidariedade. Então, que possamos renovar as nossas energias para o novo ano que se inicia em breve. Que todos vocês, então, tenham aí um Natal de muita paz e de muita tranquilidade, com Jesus sempre nos corações de cada um. Então, meus amigos, vamos hoje trabalhar as epístolas de Paulo, né? Esse grande apóstolo dos gentios, como é devidamente, né? Como foi devidamente nomeado aí. Então, primeiramente, vamos entender um pouco o significado do que é uma epístola, porque essa palavra ela vem do grego, né, antigo, e significa uma ordem, uma mensagem. E, pelo latim, né, ela possui também um significado semelhante à carta. Então, a epístola, na verdade, é uma carta, é uma mensagem escrita, né, e não assinada. As características das epístolas na verdade, a gente usa esse termo, né, para denominar aqueles textos que foram escritos em forma de carta. Então, seja com o objetivo de enviar ou de não enviar ou de obter respostas. Então, quando elas foram reunidas, né, as epístolas de um determinado autor, elas podem ser publicadas, seja pelo seu interesse histórico, seja pelo interesse literário, documental ou institucional. Então, as epístolas, elas têm uma pequena diferença das cartas que a gente conhece, porque elas emitem expressões, elas emitem manifestos. Além, é claro, daquelas discussões de questões e interesses que vão além dos interesses pessoais. As cartas ficam mais naquele campo mais pessoal. As epístolas não, elas vão sempre defender um ponto de vista, né? Um manifesto, ou ainda, às vezes, elas vão criar questões mais ideológicas. Quando a gente vai analisar o conteúdo das epístolas, a gente vai ver que as epístolas de Paulo, não é? Principalmente, elas vão combater a idolatria, né? A circuncisão, o pecado, a luxúria, muitos outros temas vinculados àquela época, né? Vão exaltar aquela justiça pela fé, a humildade, a caridade, a fidelidade a Deus, né? A submissão à autoridade divina, a tolerância para com aqueles fracos de fé. Ela dá orientações também de como a mulher deveria se portar, por exemplo, na igreja. Ela vai responder algumas perguntas sobre casamento, falar também
sobre as dificuldades da implantação da Boa Nova, né? Os sofrimentos na luta pela implantação do Evangelho de Jesus, né? Vai dizer também da importância da lei, né? Ou das leis para salvar, mas o que conduz a Cristo realmente é a fé. Então, as epístolas vão nos mostrar isso. E, além disso, vão nos descrever os diversos dons espirituais. Então, lembrando aí que é muito... não sei se todos vocês já leram as epístolas nos evangelhos, mas é muito bonita todas as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, né? Então, se a gente for ler, a gente tem ali verdadeiros tratados de fé. Quem foi esse grande apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Antes conhecido como Saulo de Tarso, né? Ele foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo. Então, aí dentro do Novo Testamento, as suas epístolas e os Atos, né, também compõem uma grande parte significativa aí do Novo Testamento. Como Saulo, todos podem se lembrar, e principalmente quem já leu o livro Paulo e Estevão, que é fantástico, fica aqui uma dica, né? Ele se dedicou à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. Então, durante uma viagem, então, entre Jerusalém e Damasco, né? Porque ele tinha uma missão para que, se ele encontrasse fiéis por lá, ele tinha que levar esses fiéis presos a Jerusalém. Saulo teve aquela famosa visão de Jesus, e ele fica cego, né? Ele vê Jesus envolto aí numa grande luz na estrada de Damasco, né? E ele fica cego. E depois de 3 dias ele recupera sua visão por Ananias, que também o batizou como Paulo de Tarso, né? E ele começa, então, a pregar o cristianismo. Juntamente com Simão Pedro, com Tiago, né? Ele foi um dos mais proeminentes líderes do cristianismo nascente. Então, as epístolas que Paulo deixou escritas, né? Elas não são tratados de teologia. Então, são muito fáceis de compreender, né? A gente lendo, a gente pode parar por uma breve reflexão, mas elas são respostas a situações concretas. Elas são verdadeiras cartas que vão se inspirar no formulário que era então usado, né? Não são nem cartas, aquelas cartas que a gente considera particulares, nem epístolas só literárias, porque a epístola também podia ser só literária, mas elas são verdadeiras explanações que Paulo destina aos leitores concretos. E também, para além desses leitores, a todos os fiéis de Cristo. Então, nós vamos ver isso lá citado na Bíblia de Jerusalém. Então, Paulo escreveu essas epístolas para as comunidades que ele visitou, e ele pregava e ensinava as máximas cristãs. Então, as cartas, as epístolas que ele escreveu, conhecidas aí como Corpus Paulino, né? São aquelas que tradicionalmente foram atribuídas a ele. Então, aos Romanos, a primeira epístola aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, a segunda epístola aos Tessalonicenses, a primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, a epístola a Tito, a Filemon e aos Hebreus. Então, nós temos aí esse conjunto de epístolas que Paulo nos deixou. Então, ele passou por diversos lugares. Então, em Filipe, né, em Éfeso. Então, ele foi escrevendo aí, quando ele estava em Roma, ele escreveu para Timóteo, né? E ele foi escrevendo aí as suas cartas, né? Lá na Macedônia, ele escreveu para Tito, por exemplo, né? Na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, escreveu para os Efésios, Antioquia, ele escreveu para os Gálatas, e por aí vai, em todos os lugares onde ele passou, ele deixava aí os seus escritos. E aí, o Emmanuel fala para nós, né? Uma fala dele lá no livro Paulo Estevão, né? Ele diz o seguinte: não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito.
poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Essa mensagem ela está lá no livro Paulo e Estevão, e a explicação, a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel relatando o que Cristo disse para Paulo, né? E aí deixando essa mensagem para Paulo, né? Para ele não se atormentar com as necessidades do serviço, né? Que era importante a escrita, porque eles saberiam compreender, né? Todos aqueles que lessem as epístolas saberiam compreender esse papel aí, né? Mesmo não estando aí na presença dele, do missionário, mas através do conteúdo das cartas, né? Do que ele dizia e da exemplificação dele, da vida do próprio Paulo, todos compreenderiam. Então, agora vamos ver primeiro a carta aos Romanos, que foi escrita aí no ano mais ou menos 55, 56 depois de Cristo. Que a gente vai ver que em cada epístola, em cada carta, Paulo tratava de um assunto. E aí, na carta aos Romanos, o assunto principal era o desenvolvimento das ideias sobre a fé. Então, Paulo tinha um grande desejo aí de viajar a Roma para encontrar com os membros da igreja cristã. Então, ele vai, né, deixa essa epístola aos Romanos escrita para mostrar a importância da fé, falando que o homem justificado pela fé estava a caminho da salvação. Então, ele vai, nessa epístola, a gente vai ver que ele vai combater a idolatria, né? Vai combater aquela vida dissoluta dos gentios, né? Que eram os não-judeus, e a impenitência dos judeus. Então, ele vai deixar um tratado de fé. Então, é muito importante, ao lermos essa epístola, né? Então, mostra para nós que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis perante a salvação e a comunhão com Deus. Então, é importante essa conexão com Deus. Paulo vai deixar essa verdade prática na Epístola aos Romanos. Então, o objetivo principal, o propósito principal da Epístola aos Romanos era apresentar Paulo aos Romanos, principalmente, né? E sintetizar as ideias dele, a mensagem desse apóstolo Paulo, né? Antes dele chegar a Roma. Então, Paulo escreveu, né? Para quem? Para todos os cristãos que estavam em Roma e também todo mundo. Então, ele escreveu essa carta quando ele estava lá em Corinto, né? Quando ele se preparava para visitar Jerusalém. E aí, o versículo-chave dessa carta é o versículo em que Paulo escreve: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver que o lugar era Roma e a principal questão era a questão da fé. Então, ele vai ensinar para nós, nessa epístola, a justiça de Deus, a fé como essa medida de salvação, ou seja, a fé em Jesus e a paz com Deus, né? A fé trazendo essa paz, e dizendo que o homem sem o Cristo é como se ele vivesse em pecado. Não essa palavra pecado, como conhecemos do catolicismo, mas da não conexão com o alto, né? Com o divino. Então, é muito importante esse ensinamento aí, né? Então, tem no primeiro capítulo, né, no versículo 17, Paulo deixa para nós o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, traz aí para nós, né, essa mensagem maravilhosa. Também, no capítulo 11, no versículo 23 da Epístola aos Romanos, Paulo nos escreve: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus
para os tornar a enxertar. Então, essa vivência com o divino. Depois a gente tem a Epístola aos Coríntios. Então, a Epístola aos Coríntios, Paulo escreveu duas, né, epístolas aos Coríntios. E aqui a ideia principal da Epístola aos Coríntios é Jesus, né, mostrar Jesus como a sabedoria de Deus. Os estudiosos consideram essa como uma das mais importantes epístolas que Paulo escreveu. Por quê? Porque ela vai revelar, né, uma preocupação com as ideias e os costumes gregos. Então, porque Corinto foi uma importante cidade fundada pelos gregos. E aí Paulo vai demonstrar isso, né? Então, na segunda viagem que ele fez a Corinto, né, Paulo já havia passado por várias cidades. Corinto foi uma delas. E lá ele ficou um tempo grande, ele ficou 1 ano e 6 meses. E ele teve toda a liberdade lá para pregar o evangelho. Então, lá em Corinto, ele escreveu a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses também, né? E de lá ele volta para a cidade natal dele, que era Antioquia. Então, os principais ensinamentos da primeira epístola aos Coríntios, primeiro foi essa missão que ele mostra dos pregadores, né? A necessidade dessa concórdia, dessa união com Cristo. Paulo mostra nessa epístola primeira aos Coríntios, né, também, a necessidade de uma vida moral reta. Então, o cristão, ele mostra que ele não é idólatra, né? Ele não faz sacrifícios aos ídolos. Então, Paulo, nessa epístola, ele combate a idolatria. Então, ele vai nos mostrar os dons do Espírito, do Espírito, né? Também chamados de carismas, e a necessidade premente de se fazer a caridade. Então, nessa primeira epístola aos Coríntios, né, lá no capítulo 13, nós vamos ver, né, nos versículos 1 a 7, resumidamente, aquele famoso versículo em que Paulo fala: agora estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. E aí, em algumas Bíblias, a gente vê algumas traduções, a substituição da palavra caridade pela palavra amor. E também, né, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, é que ele vai trazer sobre a diversidade dos dons, mostrando aí também os dons do Espírito, em que ele diz assim: ora, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns, Kardec vai nos trazer os diversos tipos de mediunidade. Aquilo que Paulo já estava dizendo, que há diversidade de dons. Então, a gente tem os médiuns de psicofonia, de psicografia, os médiuns curadores, os médiuns de transporte, os médiuns de efeitos físicos, né? Tantos de efeitos físicos, esses que a gente citou, né? De tipologia, né? Como a gente tem também os médiuns de efeitos intelectuais, em que a gente tem os médiuns psicofônicos, os videntes, os pintores, os músicos, né? Mostrando aí as diversidades de dons. Isso está lá no livro dos médiuns, no capítulo 2. Médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Então, quem quiser depois dar uma olhada lá no item, me desculpem, no capítulo 16. Vocês vão ver lá nos itens 187, 190, se não me engano, 189 também. Paulo vai falar sobre, desculpem, Kardec vai colocar sobre essa diversidade de médiuns, que é o que o Paulo coloca para nós na diversidade de dons. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, Kardec vai trazer para nós também que a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos retos para os fortificar no bem e aos viciosos para os corrigir. Então vejam que bacana, lá no ano 57, né, 56, depois de Cristo, e depois no século XIX, com Kardec, falando da mesma questão, né? Então, a doutrina espírita aí ratificando o que Paulo já nos trouxe, né? Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo já vai trazer alguns outros ensinamentos. Por exemplo, o caráter do ministério cristão, as tribulações que foram decorrentes da divulgação do cristianismo,
aquela necessidade de ter bom ânimo, né? Da gente se deter mais nas questões espirituais. E uma coisa muito importante, os cuidados com os falsos profetas. E aí nós vamos ver também, quando Paulo traz isso na segunda epístola aos Coríntios, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, Kardec vai trazer para nós que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras, a missão de que se diz portador. Também ratificando o que Paulo trouxe na segunda epístola aos Coríntios sobre a questão dos falsos profetas, né? E a questão do bom ânimo é muito interessante, porque se a gente for ver na segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículos de 11 a 13, Paulo traz isso muito propício para nós, principalmente, né, nos dias de hoje, em que ele fala assim: irmãos, sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição, animai-vos uns aos outros, tende os mesmos sentimentos, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Olha que beleza, né? E aí, quando ele vai falar também da questão da caridade, né? Lá na primeira epístola aos Coríntios, em que ele fala que essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas é que a mais excelente é a caridade, a gente vai ver lá no Kardec trazendo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele comenta essa passagem de Paulo, né, que está lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, falando sobre a caridade. Kardec fala que Paulo compreendeu tão bem essa verdade que ele coloca a caridade acima da fé, porque ele fala que a caridade é a mais excelente, né? Porque a caridade está ao alcance de todo mundo, tanto do ignorante quanto do sábio, tanto do rico quanto do pobre, porque independe de qualquer crença particular. Isso Kardec nos traz, né? E também, não Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, e aí fazendo essa conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo nos traz no capítulo 14: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Muito interessante, né, gente? Então, Kardec complementa para nós, dizendo que a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Então, Kardec fala: ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Então, a prece tem que ser aquilo que toca o coração. Então, os ensinamentos de Paulo, né, contidos nas epístolas, se a gente for fazer assim, uma conclusão das epístolas, né, eles são extremamente úteis para a nossa vida do dia a dia, né? Agora, é importante que a nossa visão ela alcance horizontes mais vastos, a fim de captar essa mensagem, essa verdadeira mensagem espiritual das cartas apostólicas de Paulo. E aí, Paulo traz na sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, pela psicografia do Chico Xavier, ele fala: renovemo-nos por dentro. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade. É a fórmula justa de aquisição do discernimento. Vejam aí que tanto Emmanuel quanto Paulo, Paulo quanto Emmanuel trouxeram a mesma coisa para nós, para que a gente se renove, não é? Para que a gente se transforme pela nossa renovação íntima. Como Emmanuel diz, renovemo-nos por dentro. Então, amigos, é muito importante aí essas epístolas, né? Sabemos aí que Paulo trouxe uma grande contribuição para nós. Não vamos ter a chance de falar sobre todas, mas fazendo essa conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrando aí esse maravilhoso espírito que foi
Paulo de Tarso, né? Esse grande apóstolo que passou aí por grandes sofrimentos, não é? Que teve aí também o seu momento de renovação moral, íntima, que se curvou, né? Aos pés do Mestre Jesus, aquele que antes era o perseguidor, e aí trouxe grandes contribuições depois lá na Igreja do Caminho, com Pedro, né, e os outros apóstolos, né, trazendo aí a boa nova, pregando aí para todos. Então, que possamos aí aproveitar essas lições, que possamos ler, não é, as cartas de Paulo. E para quem já leu o livro Paulo e Estevão, fica uma dica também de leitura dos Atos dos Apóstolos, que vai contar toda essa história maravilhosa desse grande apóstolo de Jesus, denominado aí o apóstolo dos gentios. Então, que a gente possa ficar com essas lições maravilhosas de Paulo, com relação à fé, à caridade, ao trabalho constante, à renovação de nós mesmos, para que possamos realmente vivenciar em nós o que Jesus nos trouxe, o que esses maravilhosos apóstolos nos deixaram, o que esses evangelistas, né, também trouxeram para nós, aí nos 4 evangelhos, para que possamos ler, abrir, meditar sobre eles e vivenciar as palavras do Cristo, que é o mais importante, né? Trazer esse Cristo para dentro de nós. Então, a nossa mensagem nesse Natal é para que todos que estão aqui nos assistindo, né? Nessa noite de comemorações em que, né, as famílias se reúnem, as pessoas se reúnem, para que a gente possa trazer Cristo para a nossa intimidade, para que, como dizem aí no dito popular, que ele possa ser o principal homenageado, mas que ele esteja dentro de nós, que nos lembremos de fazer as nossas preces, as nossas orações para toda a humanidade. Que vocês tenham assim um Natal maravilhoso, que possamos nos encontrar novamente no ano de 2023, com muito carinho, com muita paz em nossos corações, lembrando que nós só teremos uma civilização completa, como Kardec nos diz, né? Quando nós fizermos a nossa parte. Então, que cada um de nós possa fazer a sua parte em benefício do bem, em benefício do próximo. Que Jesus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, a toda a humanidade, a todos os amigos que nos veem pela internet, a todos aqueles que possamos alcançar. E que esse divino amigo Paulo de Tarso, né, São Paulo, esteja aí permeando a nossa caminhada, nos transformando, fazendo em nós, não é, a verdadeira transformação íntima, assim como ele fez essa verdadeira transformação íntima. E eu gosto muito de me lembrar de uma passagem que ele diz que mesmo que estejamos com os joelhos desconjuntados, né, não paremos na estrada, né? Não sentemos à beira do caminho, sigamos em frente, com muita fé, com muito amor no coração. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e nos veremos em 2023, se Deus quiser e assim Ele quer, com as bênçãos de Jesus, com o amor de Maria Santíssima sobre todos nós e com essa equipe maravilhosa de Bezerra de Menezes que nos acompanha sempre. Um grande abraço, um Natal de muita paz para todos. Grande abraço, amigos.